Mais uma criança foi baleada no Rio de Janeiro. Esse já é o 12º caso de 2020 e todas essas crianças eram negras. E agora, vamos à programação do fim de semana? Será que vai dar praia? Gente, vocês já repararam em como os jornalistas saem de um assunto super tenso e depois vão para outro descontraído, como se a gente tivesse um interruptor que pudesse alternar entre emoções sem sentir nenhum impacto? Pois é, quando a gente recebe uma notícia que é mais positiva, a gente dá até aquela risada espontânea. Agora, quando é algo que nos aborrece, a gente sente uma tensão pelo corpo, às vezes crises de ansiedade. E eu acredito que se a gente fica recebendo essas notícias ruins todo dia, em algum momento elas vão se encontrar com uma predisposição dessas doenças que são aceleradas pelo estresse e fazer muito mal para a gente. Ao mesmo tempo, alguém aqui acredita que dá para a gente viver sem se informar? Eu espero que não. As informações, elas são essenciais. A gente só não precisa ficar levando um soco da vida real todo santo dia. E eu resolvi, para combater tudo isso, me multiplicar em várias versões a cada apresentação que eu faço. Eu não sou atriz, não sou humorista, eu sou jornalista mesmo. E hoje eu ganho dinheiro para me informar. Eu leio todas as publicações que o Intercept Brasil faz. O Intercept é uma agência de notícias que faz jornalismo investigativo. E aí eu junto todas as reportagens, faço chamadas para cada uma delas e apresento em um programa chamado Resumo da Semana, que é publicado pela internet. Todos esses visuais variados não estão aí por acaso, e nem o roteiro que eu faço. Cada coisinha é escolhida para ajudar as pessoas a anteciparem a essência da notícia que vai ser apresentada, assim como os sentimentos que ela pode te despertar. Esse trabalho, essa rotina, acabou fazendo com que eu me tornasse mais sensível a cada notícia que eu lia. E por isso eu resolvi começar a minha própria pesquisa. Sair mundo afora, com equipamentos de ponta e saber o que as pessoas têm sentido também, ao se informar do mesmo jeito que eu faço. Só que eu exagerei numa parte. Eu usei o meu computador e a minha internet mesmo. Foi o suficiente para saber o que os brasileiros têm pensado sobre isso. E já começou de uma forma impactante. 98,2% das pessoas disseram que percebem mudanças emocionais conforme elas vão se informando. Outro dado muito impactante que você pode conferir agora mesmo é o tempo de tela no seu celular. Está lá nas configurações. É o tempo que você passa ali circulando entre um aplicativo ou outro. E por incrível que pareça, horas se passam nesse processo. Existe uma palavra em inglês que foi criada para poder misturar. Tanto esse conceito é um hábito, um vício que a gente desenvolveu, de ficar rolando a tela dos sites e das redes sociais. Só que isso, somado ao hábito que a gente criou de insistir em ficar lendo notícias ruins, foi resumido na palavra doom scrolling, que aqui entre nós a gente vai chamar de espiadinha destruidora, para continuar usando o português. Então eu perguntei às pessoas na minha pesquisa o que elas têm sentido durante essas espiadinhas destruidoras. Eu recebi respostas como insônia, medo, cólica, no caso das pessoas que têm útero, mas também muitas respostas sobre a influência da pandemia no meio dessa história. Vocês já devem ter ouvido falar que, pela primeira vez na história da humanidade, a gente está passando por uma pandemia com um fluxo de pessoas e de informações extremamente global e acelerado. E eu, dentro de casa, vendo a piora da situação na Europa ainda, antes de chegar no Brasil, aquela onda da Covid-19, eu pensei em uma expressão que a gente pelo menos usa aqui no Rio de Janeiro, né? Quando vem uma onda que te derruba, que te machuca, a gente chama isso de caixote, ou então de caldo. Então eu fiquei olhando para a Itália, na época, e pensei, nós vamos levar um enorme caixote aqui no Brasil. Nós e as pessoas que a gente ama também. Pensando nessa cobertura jornalística de um evento traumático, cientistas nos Estados Unidos concluíram que as pessoas que ficam ali vendo todas as informações possíveis sobre um evento, uma questão violenta,
elas acabam alimentando um ciclo de estresse. Essa pesquisa, na verdade, foi feita muito antes da pandemia da Covid-19, mas é interessante para a gente porque é a única pesquisa que acompanhou os voluntários a longo prazo. E com isso, eles perceberam, dentro da interpretação deles, evento violento pode ser um ataque terrorista ou um crime ambiental, um desastre natural. E essas pessoas que ficaram ali, mesmo distantes do que estava acontecendo, mas se atualizando intensamente sobre o que estava acontecendo, elas passaram a ter sintomas de estresse pós-traumático. E é aí que a gente se identifica. Voltando aqui para o Brasil, como se não bastasse a gente conversar sobre o impacto das notícias, as pessoas me trouxeram uma provocação muito maior. Elas começaram a falar que o problema não era só a notícia, por mais pesada que ela fosse. O problema são as manias da imprensa, que acabam tornando a situação muito mais caótica. Como, por exemplo, sabe aquela manchete, aquela chamada da notícia que vem de uma forma tão simplificada que você entra em desespero, não entende mais nada? Esse é um dos exemplos. Ou então, quando você lê um texto, não sabe se é a opinião da pessoa, ou se é uma reportagem, ou uma longa cobertura de um evento. E tem a pior de todas, que é quando o próprio veículo de imprensa chama um colunista ou um especialista que vai lá falar coisas falsas. E é a audiência que paga o preço por isso. Paga gastando um tempo de vida que não volta e paga com a própria saúde emocional que fica em jogo. Geralmente, a imprensa se mantém com dinheiro de pessoas muito ricas e poderosas e, em troca disso, geralmente a imprensa fala de um jeito que defende os interesses dessas pessoas. E quem defende o interesse das pessoas? Os repórteres. Os repórteres ainda são muito importantes, gente. Eles são o escudo emocional que a gente ainda tem. Porque repórteres como eu, inclusive, essa é a minha profissão, a gente chega quando todas as informações estão embaralhadas, as pessoas estão pedindo por favor para que a gente ajude de alguma forma e muitas vezes a gente vê cenas fortíssimas que vocês definitivamente não precisam ver para poder se informar. Só que em questão de minutos você tem que apresentar a notícia na sua melhor aparência e outro grupinho seleto de pessoas decidiu que a forma certa de fazer uma apresentação jornalística é como se o jornalista fosse feito de pedra. Não pode gaguejar, não pode demonstrar nenhum tipo de emoção. E toda vez que um jornalista foge dessa regra, desse jeito de apresentar, a gente se surpreende. O próprio jornalista vira notícia, né? Jornalista se emociona, jornalista chora ao vivo. E está aí uma grande evidência de que os jornalistas também sofrem de toda essa confusão emocional, a mesma que a audiência passa. São pessoas no mesmo ciclo de sofrimento, só que em pontas diferentes desse processo. Eu acredito que a gente pode fazer um jornalismo mais diverso e mais saudável para todo mundo aqui. Agora eu quero saber se vocês têm disposição para embarcar nessa. Por exemplo, quando eu percebi que não existiria um lugar tranquilo ou seguro para mim dentro da comunicação, de modo geral, eu decidi me realizar profissionalmente a partir dos meus próprios projetos. Eu sou uma mulher negra, bissexual, crescida e nascida na Baixada Fluminense e eu nunca passei fome, mas eu também não sou herdeira. A minha família me deu todos os recursos que eu precisava para poder cursar a faculdade de jornalismo, mesmo que eles não entendessem exatamente o que acontecia nesse espaço acadêmico. E desde então, o meu propósito na comunicação é falar o que eu preciso falar para as pessoas de uma forma que elas consigam entender. Para isso, a gente pode usar o humor, a ironia. Eu posso ensinar contando a minha própria história, inspirar todo mundo. É o que eu vim fazer aqui hoje, inclusive. E outra coisa que eu acho uma verdadeira arte é a gente tentar convencer o outro. É muito legal fazer isso, trazendo uma referência que todo mundo sabe, e aí a gente começa essa conversa e depois ela vai parar em um lugar
que a gente não imaginava, mas que é igualmente rico. Eu faço isso todas as vezes que o assunto é sexualidade e funciona muito bem. Só que antes de eu chegar aqui e me apresentar como uma autoridade no jornalismo, o que eu também sou, eu já estou disputando o olhar de vocês. Porque vocês já têm uma noção aqui do que pode ser ter credibilidade, ser jornalista, ser delicada, tudo isso. Se eu perguntar aqui para vocês, imagina um jornalista apresentando um jornal que fala sobre política, sobre casos complexos da justiça e falcatruas das empresas. Se você não imaginou o meu rosto, você já imaginou errado, porque é isso que acontece no resumo da semana. Para gente que trabalha com comunicação, as coisas que aparecem diante da câmera ou num texto são tão importantes quanto o que não aparece. Por exemplo, existe hoje no Brasil algum motivo lógico para uma pessoa com deficiência física não poder apresentar um jornal? O que impede? Mas a gente não vê essas pessoas. Assim como a gente não vê uma diversidade de sotaques, de modos de se expressar, ou até mesmo de entonações, como eu fiz lá no início, no jornalismo. Também é muito importante a gente pensar em quais são as expressões, as palavras, que o jornalismo usa o tempo todo e quais são as que estão de fora. E aí, depois de juntar tudo isso, promete para mim que você não vai mais acreditar nessa coisa de jornalismo imparcial? Isso é um mito, isso não existe na comunicação e, por incrível que pareça, está tudo bem. Porque os veículos de comunicação, eles têm uma linha editorial. E o que a gente pode fazer é trazer o máximo de versões possíveis sobre um acontecimento. Mas a gente, enquanto sociedade, é bom mesmo que a gente carregue uma malinha com ferramentas que ajude a interpretar cada notícia que a gente vê da melhor forma possível. E aqui no Brasil a gente tem uma ótima referência para isso, é a Jana Viscardi. E aí a essa altura, né, a gente se pergunta por que então a gente insiste nessa espiadinha destruidora, que não é uma coisa só daqui do Brasil. É porque à medida em que a gente se informa, a gente busca se organizar melhor no mundo, nas nossas atitudes e no nosso modo de pensar. Pena que tem um efeito colateral tão grande, né? Como eu disse, lá fazendo a minha pesquisa, as mesmas pessoas que disseram que sentiram e sentem muita ansiedade, muito medo, raiva e cansaço a cada notícia que elas veem, elas são as mesmas que adoram compartilhar as notícias. Será que elas querem que todo mundo que está ao redor delas sofra junto? Na verdade, às vezes, é uma tentativa de alertar, de educar as outras pessoas. É uma vontade genuína, vamos dizer assim. E olha só quantas pessoas resolveram fazer isso. Foram 76,7% das pessoas que resolveram que têm esse costume de compartilhar as notícias. E aí, do outro lado dessa história, os pesquisadores estão fazendo um esforço muito grande para poder descobrir em que ponto da nossa vida e do nosso comportamento, com tantos fatores diferentes acontecendo, coexistindo, que o nosso hábito de consumir notícias que fazem mal a gente, que adoecem, se encontra com essa predisposição para a gente ter doenças que são desencadeadas por conta do estresse. Agora vamos sair um pouco de jornalismo, de ciência, vamos pensar em nutrição? Porque geralmente esses profissionais da saúde orientam a gente a ter uma dieta balanceada e variada. Por que não a gente revisar o nosso cardápio, a nossa dieta de notícias, de acordo com as emoções que elas trazem para a gente? Será que a gente realmente tem se nutrido de notícias que enriquecem o nosso dia a dia? Esse é o meu desafio para vocês. Mas é o desafio de uma pessoa cansada. Eu já estou cansada de chegar nos lugares, anunciar todas as notícias ruins, como se eu não me importasse com isso. Está na hora da gente fazer um jornalismo mais sensível, mais próximo e mais diverso também. Obrigada!